Nesse vídeo nós vamos fazer a correção da nossa última atividade sobre princípio fundamental da contagem e permutação, tá? Então é uma lista com 10 exercícios que visa aí fazer uma revisão de princípio fundamental da contagem e de permutação. Nós temos exercícios de permutação simples, assim como nós temos aí exercícios de permutação com repetição. Podem assistir quantas vezes vocês quiserem, qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição. Essa pessoa tem 100 maneiras ou 100 possibilidades de estar entrando e saindo do salão. Já a letra B, quantas são as possibilidades de uma pessoa entrar por uma porta e sair por outra? Então vamos lá, para entrar, vamos imaginar, a pessoa quando ela chega, ela vai visualizar 10 portas para ela entrar. Então ela tem 10 possibilidades de entrar. Ela vai ter escolhido uma porta. Vamos supor que ela escolheu a porta de número 2. Então, se ela escolheu a porta de número 2 para entrar, ela não vai poder sair por essa porta de número 2. Então, ela tem 9 possibilidades para sair. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras dessa pessoa entrar por uma porta e sair por outra é 9 ou 10 vezes 9, 90. Então, essa pessoa tem aí 90 possibilidades de entrar por uma porta e sair por outra. Item número 2. Uma bandeira deve ser formada por 3 faixas de cores diferentes, escolhidas entre 10 cores diferentes. De quantas maneiras essa bandeira pode ser composta? Então vamos pensar, você tem aqui uma bandeira e você vai dividir essa bandeira em 3 partes. Você vai pintar uma parte, você vai pintar a segunda parte e você vai pintar a terceira parte, né? A questão é que essas 3 cores devem ser diferentes e você tem 10 opções de escolha de cores. Então, de quantas maneiras eu posso pintar essa bandeira? Então, vamos pensar aqui. Vamos chamar essa aqui de primeira faixa. Essa aqui é a nossa segunda faixa. E essa aqui é a nossa terceira faixa. Então, vamos para a primeira faixa. A primeira faixa você tem 10 opções de cores. Quando você vai pintar a sua segunda faixa, você não pode pintar com a mesma cor que você escolheu para a primeira faixa. Então, você tem 9 opções. A terceira faixa não pode ser nem da cor da primeira, nem da cor da segunda, porque as faixas devem ter cores diferentes. Então, você tem 8 opções. Novamente, usando aí o princípio fundamental da contagem, o número de maneiras de você pintar essa bandeira, que tem 3 faixas de cores, usando cores diferentes, é 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72, vezes 10, você tem aí 720 maneiras de estar pintando essa bandeira que tem 3 faixas, utilizando 10 cores diferentes. Item 3. Uma prova havia 4 itens para que os alunos respondessem verdadeiro ou falso. Então, note que para cada item você tem 2 opções de escolha. Ou você marca verdadeiro ou você marca falso. De quantas maneiras diferentes um aluno que vai chutar todas as respostas poderá responder esses itens? Então, vamos pensar. O primeiro item, né? Quando você vai ali responder o primeiro item, o aluno ele pode chutar verdadeiro ou ele pode chutar falso. Então, ele tem 2 opções. Ele agora vai responder ao segundo item.
Ele também pode responder verdadeiro ou falso. Ele novamente tem duas opções. Ele agora vai responder o terceiro item. Quando ele vai responder aqui o terceiro item, ele novamente tem duas opções. O quarto item segue a mesma ideia. Novamente, ele tem duas opções. Ou ele responde verdadeiro, ou ele responde falso. Ele tem aí novamente duas opções. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, o número de maneiras dele responder a sua prova toda no chute é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, ele tem 16 maneiras de estar respondendo a sua prova, que tem aí 4 itens de verdadeiro ou falso. Exercício número 4. Ao abrir uma conta de banco, José teve que cadastrar uma senha formada por 4 símbolos. São 2 vogais distintas e 2 algarismos também distintos. Os algarismos são escolhidos entre os algarismos de 0 a 9. O número total de senhas válidas que José pode formar. Então vamos lá. A senha consiste na escolha da vogal e na escolha dos algarismos. Então, a senha dele, ela é composta aqui de vogais e ela é composta aí de 2 algarismos. Vogais nós temos 5. Então, quando ele vai escolher a primeira vogal, ele tem 5 opções. Vamos supor que ele escolheu a vogal A. Se ele escolhe a vogal A, ele não pode escolher a vogal A de novo, porque as vogais devem ser distintas. Então, ele tem agora 4 opções para a escolha da segunda vogal. Questão dos algarismos. Algarismos ele tem 10, né? Que é o 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, ele tem 10 opções de algarismos. Vamos supor que ele escolheu o 2. Se ele escolhe o 2, ele não pode escolher de novo. Então, ele tem agora 9 opções de escolha. Ele tem que escolher 2 vogais e 2 algarismos. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, ele tem 5 vezes 4 vezes 10 vezes 9. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 10 é 200, 200 vezes 9, 1.800 opções de senha, tá? Então, ele tem aí 1.800 opções de formar uma senha válida. Item 5. 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, vamos lá ao nosso pódio, né? O nosso pódio, ele pode ser ocupado, que é o nosso primeiro lugar, o segundo lugar e aqui o terceiro lugar. O primeiro lugar, você tem 4 opções, né? Você tem os atletas A, B, C ou D. Qualquer um deles pode estar ocupando o primeiro lugar. Vamos supor que o B seja o primeiro colocado. Se o B seja o primeiro colocado, você tem aí 3 opções para a segunda colocação. Vamos supor que o C ocupe aí a segunda colocação. Então, agora você tem 2 opções para o terceiro lugar. Novamente, usando aí o princípio fundamental da contagem, o número de maneiras desses 4 atletas ocuparem aí o pódio é 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24 maneiras de ocupar o nosso pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. Exercício de número 6. Encontrar o número de anagramas a partir de... Então, vamos lá. Amor,
Anagrama é você permutar essas letras formando outras palavras. Essa palavra que você vai formar, ela não precisa ter sentido. Então, por exemplo, com a palavra amor, eu posso formar a palavra mora. Eu posso formar a palavra maior. Essa não existe, mas é um anagrama. Anagrama é você permutar as letras, tá? É permutar as letras. Então, quando você permuta as letras de uma palavra, você está formando um anagrama. Então, por exemplo, a palavra amor, ela tem 4 letras, tá? Então, você vai ter 4 posições. Então, a gente pensa aqui, ó, palavra amor, ela tem aqui 4 letras. Então, você tem 4 opções para a primeira letra, para escolher a primeira letra, 3 opções para escolher a segunda, 2 para escolher a terceira e 1 para escolher a quarta. Então, pelo princípio fundamental da contagem, isso é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 fatorial, que é 24. Ou, isso é uma permutação, né? Lembrando que uma permutação de n elementos é n fatorial. Então, isso é um P de 4, que é 4 fatorial. E 4 fatorial é você fazer o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. Letra B. Palavra samba. A palavra samba, ela é uma palavra que ela tem 5 letras. Só que ela tem aí uma particularidade. Ela tem 2 letras repetidas, ela tem 2 letras A. Então, nós temos aí o que a gente chama de uma permutação com repetição. Então, uma permutação de n elementos com alfa, beta, repetições, isso é n fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, e assim vai se você tem mais alguma letra. Então, no caso da palavra samba, isso aí é uma permutação de 5 letras com 2 repetições. Então, isso é 5 fatorial sobre 2 fatorial. Vou desenvolver o 5 até 2. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. O 2 corta com 2. 5 vezes 4 é 20. E 20 vezes 3 é 60. Então, nosso P de 5 com 2 repetições vai dar 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Já a letra C é a palavra banana. Banana é uma palavra que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, com 3 letras A e 2 letras N. Então, isso é uma permutação de 6 elementos com 2 repetições. 3 letras A e 2 letras N. Então, isso é 6 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. Vou desenvolver o 6 até chegar no 3. 6, 5, 4, 3. E 2 fatorial é 2 vezes 1. 3 fatorial com 3 fatorial vai cortar. 2 com 6 simplifica, que vai dar 3. 5 vezes 4 é 20. E 20 vezes 3, 60. Então, a palavra banana tem 60 anagramas. 60 anagramas. Então, vamos à palavra papagaio, que é a letra D. Ó, papagaio. Palavra papagaia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Dessas 8 letras, você tem 1, 2, 3. 3 letras A. E você tem aí 2 P's. Então, 3 A's e 2 P's. Então, isso é uma permutação de 8 elementos com 2 repetições. Então, isso é 8 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial.
Desenvolveu o 8 até 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial, 3 fatorial, 2 vezes 1. Então, desenvolvi o 2 fatorial, mantive o 3, porque esse 3 fatorial com esse 3, 5 fatorial, eu vou simplificar. Esse 2 com esse 4 eu vou simplificar, vai dar 2. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 6, 60. 60 vezes 7, 420. 420 vezes 8, 3.360 anagramas. Então, a palavra papagaio, ela tem 3.360 anagramas. Exercício de número 7. Um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem posar para uma foto? Então, ó, um casal e seus 4 filhos vão ser colocados lado a lado para tirar uma foto. Se todos os filhos devem ficar entre os pais, de quantos modos distintos os 6 podem posar? Então, vamos lá. Você pode colocar aqui o pai, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4 e aqui vem a mãe. Quando você faz isso, né, você mantém o pai fixo e a mãe fixo, então você vai permutar somente os filhos, tá? Esse aqui é o nosso primeiro caso. Então você vai permutar somente os filhos. Então eu vou deixar o pai na primeira colocação, a mãe na última. E vou permutar os filhos. Então, de quantas maneiras eu posso permutar os filhos? São 4 filhos, então isso é 4 fatorial. O que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso é 24. Só que eu poderia ter colocado a mãe e depois os filhos e por último o pai. Então agora eu ponho a mãe na primeira colocação, fixa, ponho os filhos e o pai fica na última colocação, fixo, tá? Então vou permutar novamente os filhos, isso é 4 fatorial, que dá 24. Logo, pode acontecer então 2 situações, né? Então o nosso total aqui, vamos pôr aqui. Pode acontecer 2 situações. Pode ser o pai primeiro, a mãe por último, isso dá 24 casos. Ou, que no caso, mais, ou a mãe na primeira posição e o pai na última. Então 24 com 24, nós temos aí 48. Lembrando que o pai e a mãe estão fixos nessas posições. Eles não podem ser permutados, porque existe uma condição no exercício que os filhos devem ficar entre os pais. Então, nós temos aí como resposta, letra B, 48 maneiras de fazer o que se pede. Exercício número 8. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 1, 3, 5, 6, 8 e 9? Então, se você vai formar aí um número de 3 algarismos distintos, você tem o algarismo da unidade, o algarismo da dezena e o algarismo da centena. Então, vamos lá. Você tem os algarismos 1, 3, 5... 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Você tem aí 6 opções. Você tem aí 6 opções. Vou escolher um deles. Vamos supor que eu escolha, para começar o meu número, para ser o meu algarismo da centena, o algarismo 3. Né? Então, eu tenho 6 opções e eu escolhi o 3. Pus aqui. Certo? Então, estou formando um número 300 e alguma coisa.
Agora eu vou escolher o algarismo da dezena. Como meus algarismos devem ser distintos, eu não posso usar o 3 novamente. Então, me resta 5 opções. Vamos supor que eu escolhi o 8. Então, eu estou formando o número 380. E agora eu vou para a unidade. Se eu escolhi o 8, eu não posso escolher novamente. Eu tenho aí 4 opções. Aí vamos supor que eu escolhi o 9. Aí você forma o número 389. Então, eu tenho 6 opções para centena, 5 opções para dezena e 4 opções para unidade. Cuidado se na lista de algarismos que você tem tiver o algarismo 0, tá? O algarismo 0, caso tenha, você tem que tomar muito cuidado na hora de escolher a centena, porque o algarismo 0 não é um algarismo significativo. Então, se você colocar ele, assim, uma vez colocado na centena, o 0 não é um algarismo significativo. Então, no 0,38, ele não tem 3 algarismos, ele tem só 2, porque o 0 nessa posição é um algarismo não significativo. Então, quando tem 0 na lista, você tem que tomar cuidado com isso, de não estar escolhendo o 0 para ser o algarismo da centena. No caso de você estar criando um número de 3 algarismos. Se você estiver criando um número de 4 algarismos, aí você não pode ter o 0 na milhar, né? Então, vamos supor que você tem um número de 3 algarismos. Um número de 3 algarismos. Agora, se eu ponho aqui, ó, esse aqui não tem 3 algarismos. Esse aqui não tem 4 algarismos. Ele tem só 3, porque o 0 nessa posição, ele é um algarismo não significativo. Então, cuidado se tiver 0 na sua lista de algarismos aí. Então, vamos lá. Pelo princípio fundamental da contagem, isso é 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 é 30 e 30 vezes 4 é 120 maneiras de você formar um número de 3 algarismos distintos. Questão de número 9. Dados algarismos 1, 3, 4, 7 e 8. Ó, você tem aí 5 opções. Pergunta-se, letra A, note também que não tem o 0 aí. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Em momento algum, é a unidade, dezena, centena. Em momento algum, ele me diz que os algarismos devem ser distintos. Então, você tem 5 opções para centena, 5 para dezena, 5 para unidade. Então, pelo princípio fundamental da contagem, 5 vezes 5 vezes 5, você tem aí 125 números de 3 algarismos. Quantos números de 3 algarismos iniciado por 8? Então, agora o meu cara é obrigado a iniciar com 8. Então, você não vai escolher a sua centena. Você só vai escolher a sua unidade e a sua dezena. Ele também não fala que os algarismos devem ser distintos. Então, significa que o número 8 pode ser usado novamente. Então, você tem 5 opções para dezena. 5 está muito feio. E 5 opções para a unidade. Então, sob essas condições, pelo princípio fundamental da contagem, você consegue formar aí 25 números de 3 algarismos iniciando por 8. Quantos números de 3 algarismos não iniciando por 4 podemos formar? Então, vamos lá. Eu não quero que a minha centena seja 4. A unidade, dezena e a centena. E essa aqui não pode ser 4. Então, se não pode ser 4, você tem 4 opções. Você não pode usar o 4. Então, você tem aí 4 opções para centena. Ele não fala que os algarismos devem ser distintos. Então, você tem 5 opções para dezena e 5 opções para a unidade. Pelo princípio fundamental, 4 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 4 dá 100 números sob essas condições. Letra D. Letra D. Quantos números de 3 algarismos distintos terminam por 3? Então, vamos lá.
cara vai terminar por 3. A minha unidade deve ser 3. Então, eu só posso escolher a minha dezena e a minha centena. E outra, os algarismos devem ser distintos. Note que nessa situação, ó, você tem os algarismos 1, 3, 4, 7 e 8. Você já usou 3. Então, você não pode usar ele de novo devido à palavra distinto. Então, você tem 4 opções para centena. Vamos supor que você tenha escolhido 1, então você não vai poder escolher ele de novo. E 3 opções para dezena. Então, pelo princípio fundamental, 4 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 3 é 12 e 12 vezes 3, 36 possibilidades. Nossa questão de número 10. Uma bandeira deve ser formada por 3 faixas de cores diferentes, escolhida entre 10 cores diferentes. Essa questão está repetida, né? É aquela que a gente já fez. Você tem aí 10 opções para a primeira faixa, 9 para a segunda, 8 para a terceira. Então, 10 vezes 9, 90, 90 vezes 8, 720 maneiras de fazer isso. Bom? Então, valeu, muito obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus, fiquem em casa e saudade de vocês.